Ô Ernesto, e daí você tá falando dessa, que no Rio você tem esse código assim, meio estereotipado, né? De Sim, vestimento, de é, um pessoal mais da periferia, um pessoal ali mais. Aqui em São Paulo, porque você mudou para São Paulo faz 3 anos. três anos, É. você. Como é que você compara os dois cenários, São Paulo e Rio? Aqui você também sente essa preocupação que você tinha, que você comentou até que você postou no Facebook, de sair na rua e se confundindo. Aqui em São Paulo você também sente isso ou você acha que já é mais diferente? Cara, os espaços são diferentes, mas a forma de eu lidar é a mesma, assim, porque isso não vai sair de mim. É porque a formação da cidade do Rio de Janeiro ela é diferente da de São Paulo. As favelas do Rio de Janeiro elas estão dentro da cidade, elas têm na periferia, né, nos arredores, mas, por exemplo, você tem a Rocinha, o Vidigal, que são favelas gigantescas, dentro da zona sul do Rio de Janeiro, que é a região de Seria maior tipo a poder. Paraisópolis ali no Morumbi, mais ou Isso, menos. exatamente. Só que eu acho que ainda é mais no meio, assim. O Tá, bairro tá em em volta, volta assim. dela. Então, as coisas estão muito misturadas. Então, eu já passei por situação de estar, tipo, no carro, dirigindo, e aí, para eu poder ir para casa, eu tinha que passar pela Avenida Niemeyer, que é uma linda, assim, que vai pela orla. E à noite, nem era madrugada, mas já era noite, e aí quando eu ia passar por ali, ali tem a favela do Vidigal. Você sai do Leblon, que é o bairro mais rico do Rio de Janeiro, e você vai entrar aí para poder ir para São Conrado, para o outro lado, que é um outro bairro também, de pessoas com poder aquisitivo alto, onde fica a Rocinha. E aí o policial me parou, aí ele falou assim, eu te conheço. Eu falei, não, você não me conhece. Ele falou, não, eu te conheço sim. Eu falei, não, você não me conhece. Não, você é daqui do Vidigal. Eu falei, não, não sou daqui. Ele falou, você mora onde? Eu falei, pô, moro no Recreio. Na época eu morava no Recreio, que é uma outra praia no Rio de Janeiro. Aí ele, não, não, você é daqui. Eu falei, cara, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Então, porque tem essa coisa de que todo preto se parece, né? Porque as pessoas não veem a gente. Então, para as pessoas é todo mundo igual. E Ele era aí. branco? O Ele era policial branco? era, o policial era. Mas só que existe uma outra coisa que a antropologia explica, é que a partir do momento em que você veste a camisa da corporação, ele não se identifica mais se ele é branco, preto, pardo ou qualquer outra coisa. Ele é a corporação. Entendi, Ele vai reproduzir os códigos da corporação. entendi. Então ele vai poder. As pessoas falam assim: é um policial preto matando outro preto. Não, é um policial matando outro preto. Entendi. Não importa se ele era preto, branco, coisa e tal. Ele é a corporação a partir daquele momento. Aquele uniforme, ele traz outros códigos, outras regras de conduta para ele ali dentro. E aí aqui a gente tem outras regras de conduta e passa pela moda. Mas ele te Passa abordou por quê, esse policial? porque eu tava dentro de um carro Entendi. novo. Ponto. Ponto, assim. Eu teve uma época da minha vida que eu andava muito de carro à noite, fazia teatro na Zona Sul e morava na Zona Oeste do Rio. E era um deslocamento grande. Se eu não fizesse de carro, era muito difícil, assim, para fazer. E aí eu voltava a dar aula à noite, então eu era abordado toda semana. Toda semana. Chegar ao ponto de eu ser parado na mesma blitz, e quando o cara ia me parar, ele falou assim: não, esse a gente conhece, pode ir. Porque toda semana eu era parado. E aí, cada vez mais, a roupa, ela passou a ser uma forma de me defender, assim. Então, se eu tivesse vestido com códigos da periferia, e eu vim da periferia, eu ia ser muito mais abordado, eu ia passar por muito mais problemas. Então, me vestia com códigos de outra área da cidade, que era a área que eu acessava para estudar, para poder ter menos problemas. Então eu me vestia, passei a prestar mais atenção na moda para poder estar mais seguro, menos ameaçado, Sim, assim, sim. né? Porque é isso, já tomei tapa, já aquela abordagem que você toma, né? O cara tá te revistando, ele te dá praticamente um soco assim na genitália, assim por Nossa, baixo, né? Dizendo que tá te abordando. Fuzil apontado pra mim, arma na cabeça, tipo, muitas vezes, assim. Em E São Paulo, desculpa, se não, No Rio, no Rio, em São Ah, Paulo, tá. Eu ia nunca perguntar se em aconteceu. São Paulo isso se repetiu, se você encontrou um cenário aqui diferente. Em São Nunca Paulo. aconteceu aqui em São Paulo, mas no Rio também já não aconteceu há algum tempo. Acho que como eu fiquei mais velho, quando eu era mais novo, aquela cara mais jovem, então Sei, você sei. tem essa coisa
do mais jovem estar mais associado à criminalidade, então eu era muito mais abordado, muito mais confundido, né? Bem entre aspas. Mas aí mais velho eu passei a ter menos problemas. Mas nessas abordagens você... Não sei se todas, a pergunta não é pra todas, mas a maioria você estava vestido nesse código que é uma proteção pra você? Sim. Sim. E mesmo assim tinha uma abordagem violenta. Porque normalmente você está dentro do carro, né? Então até você sair você já foi abordado. Mas o carro também era uma proteção ali. E também é uma coisa muito dos homens, né? Os homens são muito abordados, mulheres menos. Então se eu tivesse com uma mulher no carro, eu era menos abordado. Entendi. Enfim, quando eu falo isso é porque... Por exemplo, num período de 6 meses, eu fui abordado mais de 10 vezes. Né? Isso aí, uma pessoa branca, ela não passou isso na vida inteira dela. Uhum. Eu passei ali num períodozinho, 6 meses, assim, toda hora. E eu não morava na favela, assim, não era pra dizer assim, eu tinha uma operação policial na frente do lugar onde eu morava. Não, eu morava bem distante de qualquer comunidade, o que já é errado que coloquem esses lugares como um lugar criminalizado, né? Mas a gente sabe que as operações acontecem muito mais nessas regiões. E eu estava afastado dos lugares onde isso aconteceria e eu acabava passando por essa... Imagine quem mora lá perto, Imagina quem mora. O depoimento que mais viralizou na página, no Senti na Pele... O que mais choca é de um rapaz que morava numa favela e aí ele conta que ele estava vindo da universidade, ele estudava na UFRJ e aí ele tinha sido abordado no caminho para casa, né? Porque saltava, digamos, no ônibus na beira da comunidade e andando para dentro. Ele já tinha sido abordado 2 vezes. No caminho para casa ele foi abordado uma vez. No mesmo dia, é isso? Hã? No mesmo dia? Não, no período de 20 minutos. Tá. Ele foi abordado, andou mais um pouquinho, foi abordado de novo. Aí quando ele estava sendo abordado pela 3ª vez, aí ele avisa o policial, fala assim, cara, eu fui abordado, nos últimos 20 minutos eu fui abordado 2 vezes. Aí o cara chega e fala pra ele assim, eu não tenho culpa se você tem a cor padrão pra revista. Não. É uma coisa corporativa, né? Assim, tipo... E aí o que acontece é que as pessoas falam assim, isso é mentira. Aí até que um dia vazou um documento da polícia... em que estava escrito aquilo, assim, cor padrão para a revista. Meu Deus. Exatamente com este termo, o mesmo que o policial utilizou com o cara. E aí, numa das abordagens, o cara conta duas histórias. Essa e a outra é que o policial foi revistar a mochila dele e aí viu que tinha só livro, caderno, coisa e tal. Aí perguntou pra ele se ele estava estudando para ter direito à sala especial. Nossa senhora. Então, é isso, né? A gente acaba criando maneiras da gente deixar de passar por isso, né? Da gente se livrar disso.